Olá, irmãos, amigos. Aqui estamos na responsabilidade de tratar do homem mais importante, segundo a pessoa do Senhor Jesus. Foi ele que mencionou que João Batista é a pessoa mais importante. Nós vimos nas duas anteriores sobre o batismo do Senhor Jesus e o batismo dos discípulos. Nós vamos ver hoje que o Batista apresentou Jesus. Pós-batismo, o Batista agora apresenta a pessoa do Senhor Jesus. Nós vamos ler um versículo aqui, em João, capítulo 1, nós vamos ler o verso 31, que diz assim, ó: E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso, batizando com água. Ele diz, eu não o conhecia. Repetindo, eles tiveram aquele encontro ainda quando estava no ventre de Maria e no ventre de Isabel. Em Lucas capítulo 1 ali, aquela passagem que mostra que as criancinhas saltaram. Depois disso, Maria voltou para a sua cidade e João cresceu nas montanhas. Quando tornou-se adulto, foi para o deserto, ali nas margens do Rio Jordão, e começou a trazer a mensagem de arrependimento. Mateus 3:1 apresenta o Batista pela primeira vez. O que nós encontramos aqui, irmãos? O Batista ele perseverou 30 anos para esse momento de apresentar o Senhor Jesus. Mas ele não sabia qual era a data. Ele não sabia como seria este encontro. Ele tinha informação espiritual, direto de Deus, como seria. Mas ele não sabia quando e como seria. Ele estava ali no Rio Jordão, pregando sua mensagem. E em Mateus 3 nós vimos que a mensagem do Batista era pesada. Ele foi o primeiro a ter coragem de chamar o clã mais poderoso, o nível mais alto dos religiosos de raça de víboras. Ele naquela mensagem, pregando aos berros, aos gritos, mandando eles se converterem, mandando eles voltarem, mandando produzir frutos dignos de arrependimento. De repente, ele viu uma pessoa descendo. E aí a frase do Batista muda. O tom do Batista muda. O semblante do Batista mudou. E aí é o que ele diz aqui no verso de número 29. Olha a frase que o Batista expressa. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este contexto está interligado com o contexto de Mateus 3. Você não tem aqui em João o batismo, mas em Mateus 3 você tem o encontro de Jesus com o Batista. E aqui você tem agora detalhes que você não tem lá em Mateus capítulo 3. Agora ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já em algumas meditações já tratei um pouco desse assunto. Irmãos, o Cordeiro de Deus, o que é um cordeiro? Como é que ele usa essa figura de linguagem e o Cordeiro de Deus? Como é que as pessoas entendiam? Mas o mais profundo ainda não é isso. Ele diz que tira o pecado do mundo. Um cordeiro que tira pecado? Eles sabíamos o que era pecado. Como é que o cordeiro pode tirar pecado? Frase bíblica e correta, inspirada pelo Espírito Santo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o próximo verso, verso 30. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Após mim vem um homem que é antes de mim, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ele olhou e viu, este é o Cristo. Este é aquele que está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, que nós usamos nessas primeiras meditações sobre Jesus. Se você não assistiu, assiste a 1, a 2 e a 3. Eu falo sobre Gênesis, capítulo 1, Bereshit, o princípio. No princípio era o verbo, também escrito por João. Então nós precisamos entender estas passagens. Jesus é o princípio. Paulo diz que ele é uma pessoa. João diz que ele é uma pessoa. E em Apocalipse, o próprio Senhor Jesus diz que ele é uma pessoa. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele diz que é o princípio, então não é um tempo.
Assista a 1, a 2 e a 3. A 1 eu falo de Mateus 16, e a 2 e a 3 sobre o princípio. Depois eu falo sobre a semente da profecia de Gênesis 3,15, depois Maria, etc., mostrando a pessoa de Jesus. Seria interessante se você conseguisse pegar toda a sequência. São curtinhas, tenta assistir para você entender um pouco mais da pessoa de Jesus. O que João diz aqui, irmãos, é um enigma. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Bom, ele é depois de mim, mas ele é antes de mim. Lembra quando Jesus, Mateus 11, ele diz, dos nascidos de mulher não há ninguém maior que João Batista. No reino dos céus, só aquele que é menor é maior do que ele. Menor em idade. Jesus era 6 meses mais novo que o Batista. E ele diz, esse menor em idade, só ele é mais poderoso que o Batista. Só eu, Jesus dizendo, só Jesus Cristo é maior que João o Batista. Como não estudar esse homem? Agora o enigma que ele diz, este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Tudo se encaixando. Mateus 11 se encaixando com João 1, se encaixando com Mateus capítulo 3. Toda a Bíblia está interligada. Verso de número 31. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isto batizando com água. 32. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba repousar sobre ele. Lembra de Mateus 3:1 depois do batismo? Mateus 3, perdão, depois do batismo, a partir do verso 13. Eu vi o Espírito pousar sobre ele como pomba. Ele presenciou toda a Bíblia intercalada. Só tem como entender a Bíblia se você estiver lendo e intercalando livros, capítulos e versículos. Tempos. Deus é o dono do tempo. Nós estamos presos à bolha do tempo. Deus não. Ele é eterno. E eterno não tem tempo. Ele é o dono do tempo. Nós estamos presos ao tempo. Eu vou envelhecer e morrer. Eu posso pegar a enfermidade. Deus não. Deus é Deus. Assim ele fala do Batista. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isto batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Verso 33. E eu não o conhecia, mas o que mandou a batizar com água, este me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, é o que batiza com o Espírito Santo. Aquele que você vira pomba, o Espírito descer sobre pomba e repousar sobre ele, é este, aquele que você tinha a missão de apresentá-lo. Verso 34. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. E eu vi. João apresenta o nosso Senhor. Quantos profetas gostariam de ter feito isso? Mas essa honra foi dada unicamente ao Batista. O Evangelho de João está interligado com Mateus. Não podemos separar. Cerca de 30 anos, quase 30 anos Jesus tinha aqui. Vimos em 2 anteriores aí, 3, Jesus foi batizado. Batismo não é para criança. Batismo é uma decisão. Batismo é entrada na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então a criança não pode. A criança não tem convicção ainda. O batismo é algo muito sério. Jesus tinha cerca de 30 anos quando foi batizado. Quando tratarmos do assunto de João, que ele não fez parte da igreja, que ele não era a noiva, em João 3, verso 29, verso 30, você vai ver mais ainda a importância do batismo. Escrevi alguns materiais, se você quiser adquirir, entre em contato com a igreja, a esposa, ela toma conta. Escrevi João Batista, um livro, 200 e poucas páginas, o batismo bíblico, a importância do batismo, tudo à luz da palavra de Deus. Sou aberto a qualquer questionamento, desde que o questionamento tenha como fonte o livro sagrado. Se você me provar na Bíblia que eu estou errado, eu sou o primeiro a vir aqui gravar uma mensagem dizendo que eu estava errado.
mas você precisa me provar nas Sagradas Escrituras. Não existem duas verdades. Só existe uma verdade. Ela é única. Jesus diz, Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala: um só corpo, um só batismo, uma só fé, um só Deus. Tudo de Deus é único. Um só Senhor. Tudo de Deus é único. Um só. Cuidado. Não deixe se enganar por princípios errados. Fique com os princípios da palavra de Deus. João, irmãos, teve a honra de apresentar o Cristo, o libertador, o Salvador. Honra dada àquele que andou com Deus, que era justo, que os seus adversários temeram e tremeram diante dos seus ensinamentos. Que todos possam tremer e temer diante daquilo que você tem ensinado. Que você possa ensinar com autoridade, como ensinou o nosso irmão Batista. Que Deus vos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais este dia. Obrigado pela oportunidade de estudar a tua perfeita e poderosa palavra. Que, ó Deus, essas mensagens possam alcançar vidas e estas vidas possam crescer no conhecimento. Pai, que o teu Espírito possa direcionar, abrindo o entendimento de cada um ao crescimento da tua perfeita e poderosa palavra. Obrigado por tudo, Deus, eu te oro agradecido no nome do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.